Graça e paz, queridos. É muito bom ter você aqui em nosso canal. Estamos estreando hoje o nosso programa Online com Deus. O objetivo deste programa é compartilhar a palavra de Deus, explicando e aplicando-a ao nosso dia a dia. A nossa oração, nosso desejo mais profundo é que a semente da palavra de Deus possa ser plantada em sua mente e em seu coração. E cremos que após isso ela dará fruto na sua estação própria. Então, vamos ao nosso primeiro episódio? Mas antes disso, eu quero te convidar. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho para que você receba as nossas notificações e desta forma ajude o nosso canal a crescer. Ok? Você gostaria de ser curado? É a pergunta que não quer calar. Eu gosto. Pronto, vamos lá. Vamos ler juntos um trecho da palavra do Senhor? Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali havia muito tempo, perguntou: Você gostaria de ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue o seu leito e ande. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 5 ao 8. Os planos de Deus para o ser humano são sempre bons, assim como o cuidado dele para conosco. O texto que nós lemos fala de um homem que estava doente há 38 anos. Ele era levado diariamente ao tanque de Betesda, onde aguardava uma oportunidade para ser curado. Ao ver aquele homem, Jesus percebe a sua necessidade. E ao constatar essa necessidade, ele faz àquele homem uma pergunta surpreendente e desconcertante. Você gostaria de ser curado? Diante dessa pergunta, o paralítico de Betesda não demonstrou vontade suficiente para ser curado. Ele apenas enumerou para Jesus seus obstáculos e suas lamentações. Assim como o paralítico de Betesda, milhares de pessoas têm feito de sua vida uma verdadeira peregrinação em busca de cura para os seus sofrimentos. Vão a diversos lugares, procuram de psiquiatras a curandeiros, buscam os mais diversos conselhos, fazem promessas, mas continuam sentindo-se vazias e infelizes. Sim, em meio a estes lugares, inclua a igreja também. Muitas pessoas vão aos templos de domingo a domingo e ainda estão enfermas. Elas até presenciam irmãos sendo sarados e transformados pelo poder de Deus, mas elas próprias permanecem sem gozar de uma saúde psicológica, emocional ou espiritual. São para estas pessoas que Jesus quer falar hoje, assim como ele fez com o paralítico de Betesda. Ele, na sua soberania e na sua autoridade, quer curar todos que respondam ao seu convite, com vontade e autorresponsabilidade, sem vitimismo e sem lamentações. Jesus é especialista em perceber quando estamos passando por problemas e precisando do seu auxílio e do seu amor. Para ser curado, para sermos curados, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeira delas, vamos lá? Para sermos curados, precisamos ficar atentos à presença e ao convite de Jesus. Ao ver aquele homem, ele logo percebe a sua necessidade e pergunta a ele: Você gostaria de ser curado? É claro! Que pergunta idiota! Talvez esse tenha sido um pensamento daquele paralítico. Que pergunta era aquela? Aquele rabino da Galileia estava de gozação com ele? Ou era uma pessoa cruel? Sim, ocorre que, ao contrário do que possamos imaginar, a vontade daquele homem de ser curado não era tão evidente assim. A maior prova dessa afirmação é que ele não respondeu com um veemente sim.
A resposta que ele deu a Jesus é bem diferente. Observe. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele passa a desenrolar para Jesus uma fileira de lamentações. Jesus, quando faz essa mesma pergunta muito semelhante a essa, ao cego de Jericó, olha a resposta que Jesus recebe. Senhor, que eu torne a ver. Objetivo, direto, claro, sem entrelinhas. Este sim queria ser curado. Para sermos curados, precisamos ter certeza de que entendemos a pergunta e não a responder de forma impulsiva. A partir da resposta daquele paralítico, nós podemos tirar duas conclusões. A primeira deles, ele era uma pessoa infeliz e o seu esporte, passatempo preferido, era culpar os outros pela sua infelicidade. Se não, vejamos. Os culpados eram os amigos que o abandonaram. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ou mesmo os outros enfermos. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Pessoal, pensem num cabra problemático. Ele viu os demais enfermos como se fossem concorrentes da mesma bênção e não companheiros do mesmo infortúnio. Você já percebeu que as pessoas mais problemáticas são as menos tolerantes com os problemas dos outros? Os que mais erram são os que mais criticam os erros alheios. Os que mais precisam de misericórdia e perdão são os que parecem menos dispostos a concedê-los. Me diz uma coisa, você conhece alguém assim? Quem sabe você seja assim? A segunda conclusão que tiramos da resposta dele é que ele era uma pessoa que não estava inteiramente disposto a abrir mão da sua enfermidade. A sua enfermidade tornou-se o seu bichinho de estimação. Ele não apenas tinha se acostumado com ela, e embora fosse dolorosa, ele aprendera a explorá-la como tantos já haviam feito antes dele e continuam fazendo. Mas ao ser curado, ele não poderia mais depender da caridade alheia para sobreviver. Pasmem, ele teria de trabalhar. E depois de 38 anos, sendo um mendigo, ele não sabia fazer nada. Às vezes, por mais estranho que pareça, tem pessoas que conseguem extrair algum proveito da enfermidade. Eu te pergunto, você gostaria de ser curado? Essa é uma pergunta desconcertante e ao mesmo tempo fundamental. Ela aponta para o papel decisivo da vontade humana no processo de cura. Duas perguntas. Você tem culpado a Deus ou ao mundo pela sua enfermidade? Sua enfermidade traz algum benefício que você tem dificuldade em abrir mão? Para sermos curados, nós precisamos ouvir a ordem de Jesus e obedecer imediatamente. Muitas pessoas, para serem curadas, precisam enfrentar uma verdadeira batalha interior. Ser curado implica abrir mão de todas as vantagens que a doença traz. Comentando esse texto, o pastor Marcelo Aguiar cita 3 grupos de pessoas. Primeiro, algumas pessoas fazem da doença a sua única forma de se relacionar com seu corpo. São os hipocondríacos. Segundo, aqueles que fazem da doença a única maneira de se relacionar com os outros. Terceiro, existe um terceiro grupo que são aqueles que fazem da doença a única maneira de se relacionar com Deus. Para se relacionar com os outros, para conquistar a atenção e a compaixão dos outros, eles se cercam dessa doença e eles usam a doença. O problema é que quando as pessoas percebem isso, elas se cansam e se afastam. As pessoas que usam a doença como forma de se relacionar com Deus, neste caso, o conteúdo de suas orações se limitam a mágoas, ressentimentos e citam isso dia a dia. Parece que precisam que Deus tenha pena delas.
Ser curado implica em assumir toda a responsabilidade pela vida. E, naturalmente, isso não é fácil. Se você culpa seus pais, seus vizinhos, Deus e o mundo pelo seu sofrimento, você nunca será curado, porque você precisa da mágoa para viver. Se você depende da piedade das pessoas, você jamais será cuidado, porque você precisa de uma autoestima em baixa. Se você não quer assumir compromissos e nem riscos, não será curado, pois você necessita do seu medo para viver. Você desenvolveu uma relação de dependência com a sua enfermidade e sabota todas as suas tentativas de mudança. Por essa razão, que o paralítico de Betesda, ao ser confrontado por Jesus, trava uma verdadeira batalha interior. E agora? O que deve prevalecer? O meu desejo em ser saudável e livre e assumir a responsabilidade pela minha vida? Ou continuar doente e manter as vantagens que aprendi e extrair da doença? Ao nos perguntar, você gostaria de ser curado? Jesus pede-nos algo radical. Apela para a nossa vontade de crescer, de ter saúde e de ter uma vida em abundância. Quando essa vontade existe, o coração se torna terra fértil para a cura. Existe uma disposição em colocar em prática os princípios revelados pela palavra de Deus. Sem esse comprometimento do indivíduo, não tem como existir a cura. Deus tem uma palavra de cura para o seu coração. Mas, assim como uma boa semente depende de um solo adequado para germinar e para dar fruto, é necessário que você esteja disposto a deixar que a palavra de Deus penetre na sua mente e no seu coração. Do contrário, as pessoas podem ouvi-la e não tirar nenhum proveito dela, seja para a cura, seja para a salvação. Então, você gostaria de ser curado? Essa pergunta produz esperança e apela para a vontade humana no seu grau mais elevado, mas também nos mostra a soberania e a autoridade de Cristo, pois só quem tem o poder de curar pode ousar fazer uma pergunta desta. A vida abundante que Jesus conquistou na cruz está ao nosso alcance, mas para isso é necessário que possamos nos dispor e deixar que Ele nos transforme. Eu quero citar para você mais um versículo da palavra de Deus que diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto é do profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 29, versículo 13. Deixa eu voltar aqui. E aí, o que você me diz? Você gostaria de ser curado? Essa é a pergunta que eu deixo para você refletir neste dia. Amém? Pronto, estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. E na próxima quinta-feira, esperamos você aqui para o episódio número 2 do nosso programa Online com Deus. Muito obrigado por você assistir a nossa estreia. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Comente, compartilhe, ative o sininho para você ser notificado. E desse jeito, ajude o nosso canal a crescer. Fique com Deus e que Ele te abençoe.